Olá a todos, meu nome é Fabiano Sávio e dando sequência ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Poder Divino, hoje nós vamos fazer o comentário do capítulo 5, que trata Bem-aventurados os aflitos, o item Justiça das aflições. Imaginemos que quando Jesus fez o Sermão da Montanha e disse que os aflitos eram bem-aventurados, poucos entenderam. Os que conseguiram captar a mensagem sentiram, mas creio que há 2000 anos atrás não entenderam. Mas quem tinha muito amor conseguiu sentir, porque parece um antagonismo, um paradoxo, uma contradição dizer que se você está aflito, você é bem-aventurado. E Jesus alcançou um sentido muito mais profundo ao nos dizer que aqueles que estão aflitos e já conseguem compreender o motivo da dor são bem-aventurados, porque estão em pleno progresso, em plena compreensão da dor. Por que parece, na realidade, uma contradição, um antagonismo, um paradoxo? Para aqueles que não espiritualizaram a sua vida, não acreditam que a vida é uma sequência e que pensam que a morte é o fim de tudo. Esses, sem sombra de dúvida, não vão aceitar o sofrimento. Não vão conseguir enxergar aí que são bem-aventurados. A vida nos dá a oportunidade todos os dias de crescer. E crescer, muitas vezes, é sinônimo de dor. Imaginemos, por exemplo, nas aflições do pai ou da mãe que perde o filho e que imagina que a vida é encerrada pela morte, que o espírito não é imortal. Quanta dor, quanta angústia, quanta mágoa, quanta revolta, quanta rebeldia os seus dias passam a ter a partir de um fato como esse. Enquanto que aquele que sabe já tem fé, já tem informações bastante de que a vida continua, que ela é uma oportunidade passageira e que nós teremos que encontrar a dor para que nós possamos evoluir, porque é através da dor que nós saímos da nossa zona de conforto. A dor vai permanecer, mas o sofrimento aí já não é escolha. Ele é amenizado, ele é aplacado. E as pessoas conseguem, na realidade, na esperança e na certeza de reencontrar, de rever, de seguir num progresso constante nas suas encarnações sucessivas, amenizar e, às vezes, até quase extinguir esse sofrimento, sem tirar 100% a dor, mas colocando um ingrediente essencial, compreendendo, sabendo exatamente a questão da função da dor. Então, eu repito, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É preciso que a gente se firme na condição do que Jesus nos disse, de que somos espíritos imortais, que a felicidade plena não é aqui e agora. Ela é, na realidade, no mundo que é o nosso mundo real, ou seja, o mundo espiritual. Nós, ao fazermos o Pai Nosso, pedimos a Deus que se cumpra a vontade dele. Mas muitas vezes nós não conseguimos, através da nossa pressa, através da expectativa de que sejamos atendidos da forma que nós queremos
e no tempo que não queremos, nós temos dificuldade de aceitar realmente a vontade de Deus, que sabe o que é melhor para nós e quando será melhor para nós, aceitarmos essa condição, mesmo pedindo que isso aconteça. Se não acontece no tempo e na forma que nós queremos, muitas vezes nós nos revoltamos, nós ficamos rebeldes. Mas se nós observarmos realmente, todas as ações de Deus são ações, sem sombra de dúvida, melhores para nós mesmos. Então, voltando a essa análise da condição da dor, na vida do ser humano, a gente imagina que as pessoas sofrem por terem que mudar, por terem pessoas, situações, convivências, traições e muitas outras que ela não queria para si. Então, o que é que a gente faz com isso? Quem compreende, perdoa, segue adiante, continua em oração, em prece e com confiança, isso, sem nenhuma dúvida, vai trazer uma situação de muito mais calma, de muito mais equilíbrio, de muito mais tranquilidade. E por que não? Com pitadas generosas de alegria, que são a construção da felicidade perene. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo, que eu falo sobre a fé e a confiança. O Tadeu, que fundou o Hospital Casa do Caminho em Araxá, teve a mãe que sofreu um câncer e o pai um AVC isquêmico, que deixou os dois paralisados. Ele nasceu em 1955, e isso foi por volta de 1979, 1980, portanto ele era um adolescente. E ele tratou do pai e da mãe por 2 anos ininterruptamente, iniciando ali o seu trabalho, o seu testemunho de amor ao próximo. Quando o pai e a mãe morreram, ele colocou 2 velhinhos na casa dele, tirando a própria privacidade, e continuou o seu trabalho. Depois ele colocou mais 1, mais 2, mais 3, e já gastando dos próprios recursos, sem condição de fazer a manutenção, começou a receber auxílio de 2 amigos. Esse auxílio acabou se estendendo e hoje ele tem uma obra muito grande, né, que iniciou há 40 anos atrás. Mas isso lá nos idos dos anos 80, a gente ainda tinha acesso a ele. Meus familiares na época moravam muitos em Araxá, e eu ia muitos finais de semana para lá. E eu ganhei 60 quilos de arroz na sexta-feira aqui em Uberaba, véspera da minha ida a Araxá. E eu pedi que colocassem esse arroz no porta-malas do meu carro, e assim aconteceu. Fui para Araxá. Fui visitar o Tadeu um pouco antes das 10 da manhã, e entre a enfermaria, entre a lavanderia e a cozinha, a gente conversando, eu vi que tinha uma panela muito grande na cozinha quando cheguei, num fogo baixo, e que estava só com água dentro. E eu perguntei ao Tadeu: Tadeu, o que é que vai fazer nessa panela? Ele falou para mim: arroz. E nós andamos por volta de meia hora e voltamos à cozinha, a água estava começando a borbulhar, e eu falei: Tadeu, a panela não é para fazer arroz? Ele falou: é. Eu falei: cadê o arroz? Ele falou: não, aqui nós não temos, mas Jesus proverá. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, como assim? Não tem o arroz e já está começando a ferver a água para colocar no arroz? E aí me toquei, me lembrei que o arroz destinado àquele momento à Casa do Caminho estava no meu carro, e eu havia esquecido. Então, eu comecei, a partir desse momento, a fazer uma distinção de fé, que na tradução livre significa acreditar. E confiar é acreditar com o coração.
é ter a plena convicção de que Deus é Pai. E que nós, no nosso amor de pais, de tios, de avós, não amamos nenhum centímetro a esses entes tão próximos e tão queridos como Deus nos ama. E entender a bem-aventurança dos aflitos requer, além da fé, a confiança. Porque se a gente imagina que nós estamos passando por um processo de dor em função de resgate, a gente pode até se acomodar, a gente pode até procurar entender. Mas e se nós estamos passando por dores que nós mesmos causamos? Então eu digo, meus queridos irmãos, não nos preocupemos com isso. Estejamos sim atentos à nossa atitude, para não provocar dores gratuitas. Mas mesmo essas dores, Deus aproveita em nosso benefício. Tem uma história da irmã católica Madre Teresa de Calcutá, muito interessante, que eu gosto muito. Todos nós somos conhecedores da sua grande obra, do seu trabalho imenso, saindo da Albânia, indo morar na Índia, uma referência realmente de amor, de dedicação aos mais necessitados na Índia. E uma ocasião, ela foi interpelada por um repórter que perguntou para ela sobre a oração que ela fazia. E ela disse que procurava o sentimento. Então ele perguntou: e o que você diz para Deus? E ela respondeu: nada. Eu não digo nada. Então ele, curioso ali para saber, falou: e o que você faz? Ela falou: eu escuto. E ele, mais curioso ainda, perguntou: e o que é que Deus fala com a senhora? E ela sorriu e disse: nada. Ele não fala nada. Isso é uma demonstração muito clara da questão do sentimento. É o local que todos nós, nessa escola de evolução, estamos buscando e vamos chegar lá. Na tradução de que, chegando ao amor, nós iremos só sentir. Daí nós precisamos entender que nós temos a intuição e a inspiração. A intuição são todas as mensagens que nós recebemos dos nossos espíritos amigos evoluídos, tentando, na realidade, nos ajudar, através dessa intuição, a procurar trilhar o caminho do bem, cada vez com mais dedicação. Já a inspiração é alguma coisa onde nós já estamos, através do nosso próprio pensamento e sentimento, aurindo as benesses do cosmos, do nosso Pai Criador, de forma direta. Então é preciso que a gente, nesse momento, interpretando a fala de Madre Teresa de Calcutá, tenhamos a convicção de que nós chegaremos a essa inspiração, que é o sentimento pleno, que é a confiança plena no Pai Criador. Tem uma lenda interessante que fala de um monge que entrou em uma vila montado em um boi. E o pessoal achou aquela situação curiosa e perguntaram para ele de onde ele vinha, né, por que ele estava passando ali e o que ele estava procurando. E ele falou que estava procurando um boi. No segundo dia, ele entrou de novo na vila, montado no boi, interpelado, falou a mesma coisa: estou procurando um boi. No terceiro dia, o pessoal, já indignado, perguntaram para ele e receberam a mesma resposta. Então falou: mas que coisa mais imbecil
Você está entrando aqui todo dia montado num boi, dizendo que está procurando um boi, você está montado nesse boi. Então ele sorriu com toda a calma e disse o seguinte: eu estou agindo como vocês agem. Vocês deixam as suas famílias, deixam as pessoas que vocês amam, deixam o lugar que vocês moram, em busca da felicidade. A felicidade está dentro de vocês. Basta observar que vocês a encontrarão. Bem-aventurados os aflitos, quando Jesus disse no Sermão da Montanha, ele alertava a gente para isso, que é a questão do amor, a nossa capacidade de enxergar o nosso próximo. Nós não precisamos ser coniventes com as coisas erradas, com o crime, nada disso. Mas é necessário que a gente entenda a posição na escada da evolução que cada um de nós está, sem querer modificar os outros. Nós não temos condição, nem força, nem capacidade de executar essa tarefa. A única pessoa que nós podemos mudar no universo somos nós mesmos, compreendendo que o sofrimento, na sua esmagadora maioria das vezes, vem para nos tirar da nossa zona de conforto, para que nós modifiquemos, para que nós melhoremos o nosso sentimento no perdão, na compreensão, na tolerância e no amor ao próximo. Coisa que a Madre já fazia em suas orações ao sentir do universo essa troca excepcional. Eu queria fazer um comentário com vocês que traz a oração do Monsenhor José Horta, psicografada pelo Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, que está no 6º verso, onde ele diz o seguinte, eu vou ler: perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Numa inspiração única, Monsenhor José Horta, ao nos trazer essa oração, no livro Parnaso de Além Túmulo, nos traz exatamente a condição do nosso processo evolutivo. Nós podemos olhar a nossa vida de hoje e não entender por que maus prosperam e que nós, na tentativa de trilhar o caminho do bem, parece que nada dá certo, que tudo está numa situação de muita dificuldade. Então, meus irmãos, é bom nós olharmos, porque as nossas atitudes do passado foram plantios livres. Mas a lei de ação e reação nos traz ele nesse momento novamente, nos apresentando a colheita, que é obrigatória. Ontem semeamos dores, hoje precisamos reparar essas dores. Então é preciso entender que nós somos bem-aventurados, porque temos o Consolador prometido por Jesus, que é a codificação espírita, nos explicando isso. Lembrando novamente o que nós dissemos lá atrás, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Por que nós vamos parar no problema, na dor, e imaginar que nós somos as maiores vítimas do universo? Não somos. Nós estamos rumo à felicidade perene e eterna. E é preciso compreender essas dores, entender essas dores e atravessar essas dores, porque nada é eterno. Como dizia meu saudoso amigo e amigo de vocês, Dr. Inácio Ferreira, no final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Então precisamos atravessar os nossos momentos de dificuldade e aprendizado, mas com alegria, com esperança, com fé, com confiança. E aí tudo se transforma num caminho mais fácil. Encerro o nosso estudo de hoje com a leitura de um pequeno verso do Euríclides Formiga,
psicografado pelo nosso irmão Carlos Bacelli. Eurípides nos diz que ninguém se desiluda, entretanto, infelizmente, quem sofre muito e não muda, não sofre o suficiente. É preciso que nós entendamos também isso. O sofrimento tem que ter para nós um efeito pedagógico. Nós não podemos parar somente no porquê eu sofro, porquê, meu Deus, se a minha atitude é hoje uma atitude no bem. É preciso entender que a dor é um aguilhão bendito e que nós precisamos, na realidade, tirar dela esse proveito de aprendizado. Mas ela vai passar. E se nós insistirmos na revolta e na rebeldia, não sofremos o suficiente. Ela retorna e poderá ficar conosco até o tempo que nós aprendermos, diminuindo à medida que nós aprendemos, mas pode-se entender numa aula mais longa do que gostaríamos. Então, meus queridos amigos e amigas, bem-aventurados são esses escolhidos por Jesus. Ele nos diz, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem no Sermão da Montanha, nos alertando que essa aflição e esse sofrimento são temporários. É preciso mudar o questionamento do porquê, da revolta, da rebeldia, para a esperança, para a fé e para a confiança. E assim, tudo irá melhor, mais fácil, mais suave e, sem sombra de dúvida, com mais tranquilidade e pitadas de alegria, que é isso o que o nosso Mestre nos ensinou e é isso que Deus, nosso Pai, quer para todos nós. Obrigado.